E se a gente descobrisse que existe o universo inteiro morando bem aqui, dentro da gente? Pois é, um ecossistema super poderoso que, mesmo sem a gente notar, está no comando de quase tudo, da nossa saúde, do nosso bem-estar e, olha só, até da nossa aparência. Vamos mergulhar juntos nessa história e entender o poder que o nosso intestino tem. Sabe aquela sensação de inchaço que parece que nunca vai embora? Aquele desconforto que vira e mexe aparece e acaba fazendo parte da rotina? Pois é, esse pode ser um dos primeiros sinais. Ou então, de repente, a pele resolve reclamar. Uma acne que não some de jeito nenhum, mesmo com todos os cuidados do mundo. Parece familiar para muita gente, né? E para completar, aquela briga com a balança, que simplesmente não responde à dieta nem ao exercício. E se tudo isso, o inchaço, a pele, o peso, não for coincidência? E se for um pedido de socorro vindo de um lugar que a gente quase nunca olha com a devida atenção? Bom, para a gente entender essa história direitinho, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, os sinais de que o intestino não está legal. Depois, vamos ver como funciona esse nosso ecossistema interno. Vamos entender o efeito dominó que isso causa no corpo todo, como podemos cultivar um jardim mais saudável por dentro e, por fim, dar uma espiadinha no que a ciência está preparando para o futuro. Então vamos começar por aí. Todos esses sintomas não são por acaso, não. Pensa neles como mensagens, um verdadeiro SOS que o nosso corpo manda lá do seu centro de comando. Para a gente sacar o que está rolando, primeiro precisamos entender o que acontece quando esse ecossistema tão delicado entra em pane. Imagina o nosso intestino como uma floresta tropical, sabe? Super movimentada, cheia de vida, com trilhões de seres minúsculos trabalhando em equipe. O nome técnico para quando essa harmonia toda vira bagunça é disbiose. É basicamente um desequilíbrio, uma espécie de guerra civil ali dentro, onde as bactérias mais problemáticas começam a se multiplicar sem controle e a dominar o pedaço, passando por cima das bactérias do bem. E a diferença é gritante. De um lado, a gente tem o que se chama de eubiose, um jardim interno diverso, equilibrado, tudo funcionando nos trinques. Do outro lado, a disbiose, um ambiente pobre, com pouca variedade, dominado por espécies que podem nos prejudicar. É literalmente a diferença entre um jardim florido, super bem cuidado, e um terreno abandonado. Tá, mas o que causa essa bagunça toda? Olha, os gatilhos são bem conhecidos. Uma dieta lotada de açúcar e comida processada é um prato cheio para isso. O uso exagerado de antibióticos, que acabam fazendo uma limpa geral e matam tanto as bactérias boas quanto as ruins. E claro, o estresse crônico do dia a dia, que é um verdadeiro veneno para o nosso intestino. E o pior é que o problema não fica só ali, quietinho no intestino. Pensa que um desequilíbrio local desses é o empurrãozinho que faltava para começar uma reação em cadeia, um efeito dominó que vai se espalhando pelo corpo todo. E a primeiríssima peça a cair é a nossa barreira intestinal. Imagina a parede do intestino como se fosse um segurança de boate, daqueles bem rigorosos, que só deixa entrar na festa quem está na lista, os nutrientes. Na disbiose, esse segurança fica meio distraído e a barreira começa a ficar toda furada, cheia de frestas. E o que acontece? Um monte de penetra, toxinas, pedaços de bactérias, começa a escapar por essas frestas e cai direto na nossa corrente sanguínea. O corpo, claro, entra em alerta e reage a esses invasores do único jeito que sabe, com inflamação. O problema é que o vazamento não para, então a inflamação também não. Ela vira uma coisa crônica, silenciosa, que vai afetando o corpo todo por baixo dos panos. E essa reação em cadeia toda tem uma conexão direta e, assim, fascinante com o nosso sistema nervoso. Não é à toa que vivem dizendo por aí que o intestino é o nosso segundo cérebro. Existe uma comunicação constante, uma via de mão dupla entre ele e o cérebro lá de cima. É o famoso eixo intestino-cérebro. E para ter uma ideia do tamanho dessa conversa entre os dois, olha só esse número: 90%. É isso mesmo. Cerca de 90% de toda a serotonina do corpo, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, é produzida, adivinha onde? Lá no intestino. Uma disbiose pode simplesmente avacalhar toda essa produção. Ok, o cenário pode parecer meio assustador, mas calma, tem uma ótima notícia. A nossa microbiota intestinal é super adaptável. Ela se recupera. Então, como é que a gente faz para restaurar esse equilíbrio e voltar a cuidar bem do nosso jardim interno?
A estratégia é bem direta e se baseia em 3 passos. O primeiro é óbvio: parar de dar comida para quem não presta, ou seja, para as bactérias ruins. O segundo passo é trazer reforços, repovoar o ambiente com as bactérias do bem. E o terceiro é nutrir essa turma boa, dar o alimento certo para elas crescerem fortes e dominarem o espaço. Na prática, o que isso significa? É como ter um kit de ferramentas. Para nutrir a galera do bem, a gente usa os prebióticos, que são as fibras dos vegetais, das frutas, dos grãos integrais. É o adubo do nosso jardim. Depois vem os probióticos, que são os soldadinhos do bem em si, aquelas bactérias vivas que a gente encontra em iogurtes e kefir, por exemplo. Para ajudar, gorduras saudáveis, tipo do abacate e do azeite de oliva, ajudam a apagar o fogo da inflamação. E claro, o básico que funciona: beber muita água e se movimentar, porque o exercício também estimula um ecossistema mais rico. E olhando para frente, a ciência que estuda a nossa microbiota não para um segundo. Ela avança numa velocidade incrível e está abrindo portas para tratamentos que até pouco tempo atrás pareciam coisa de filme de ficção científica. Em casos mais graves, por exemplo, existe uma terapia avançadíssima que está sendo muito estudada, a transferência de microbiota. O que é isso? É basicamente pegar a comunidade de micro-organismos de uma pessoa saudável e introduzir em alguém que está com o ecossistema intestinal todo comprometido, para dar um reset completo no sistema. Só o fato de um tratamento como esse existir já mostra o ponto em que chegamos. A ciência hoje enxerga o microbioma como um dos pilares da nossa saúde. Cuidar do intestino deixou de ser um detalhe. É uma das atitudes mais poderosas que se pode ter pelo bem-estar do corpo inteiro. No fim das contas, cada corpo é um universo único, e cada pequena escolha do dia a dia é como uma semente que a gente planta nesse solo interno. A grande consideração, então, é: o que será que a gente vai escolher cultivar daqui para frente? Carby, invista em você.